Bom dia, galera do quarto ano. Mais um dia de aula. Vamos lá, aula de português. Corre lá, pega a agenda, anota, tá? A primeira aula de português. Mas antes de tudo, a gente vai começar a fazer o nosso devocional, beleza? Então vamos lá, vamos fechar os olhos, pedir para Deus que nos dê sabedoria e conhecimento. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, imensamente por tudo que o Senhor nos faz. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para mais um momento de aprendizado. Nos ilumine, nos dê sabedoria e capacidade para aprender. Nos dê, Senhor, o caminho certo. Sempre nos ajude a escolher o caminho do bem. Sempre nos oriente. Nos mostre, Senhor, o melhor caminho a ser seguido. Abençoe todas as pessoas deste mundo, em nome de Jesus. Amém. Beleza. Então, vamos lá. Hoje, nosso assunto vai ser artigo definido e artigo indefinido. Vai ser da página 68 até a página 72 do nosso livro. Esse aqui, ó. Eu gosto mais. Tá bom? Então, pega lá e vamos nos atualizar e fazer as atividades. Lembrando que lá no nosso livro tem uma interpretação de texto. Então, o nome do texto é Amarelinha. Você vai ler lá as regras de como brincar de amarelinha e vai responder lá as questões do livro, tá? Da página 68 e 69, tá bom? E aí, qualquer dúvida, você vai lá no Zoom e a gente tira, beleza? Então, vamos lá. Artigo definido e indefinido é bem fácil. Só que eles têm as subclasses. Como a gente está estudando artigo, as subclasses vão ser definidos e indefinidos. Os artigos definidos são aqueles que indicam seres determinados. São os artigos o, a, os, as. E os indefinidos são os que indicam seres indeterminados. Uma, uns, umas. Como é, professora, que eu vou aplicar estes artigos no meu cotidiano, nas minhas atividades? Olha lá. Se eu tenho livro, tá? E você tem um livro. E aí, eu digo para você o seguinte: vá lá e pegue o livro de português. Então, você vai lá e você vai pegar aquele livro que eu estou definindo para você. Eu quero aquele livro de português, o livro de português, aquele que você já sabe qual é. Mas se eu disser para você assim, vai lá, pega uma caneta, um lápis e uma borracha. Eu não estou definindo para você qual é o lápis, a borracha e a caneta que eu quero. Eu quero uma qualquer. Não estou nem definindo cor, não estou definindo nada. Então, ele indica que o que eu quero está sendo indeterminado. Pode ser qualquer um, tá bom? E quando eu digo, pega lá a caneta azul, eu estou definindo qual é a caneta que eu quero. Eu quero a caneta que tem que ser de cor azul. Eu estou definindo qual é a caneta que eu quero. Mas se eu digo para você, pega uma caneta, ali eu não estou determinando qual é a caneta. Você pode pegar azul, pode pegar vermelha, pode pegar uma amarela, colorida, né? Qual você quiser. Então, eu não estou definindo qual é a caneta. Mas se eu disser para você, peguem lá os cadernos, significa que você vai pegar todos os cadernos dos quais a gente está se referindo. Os cadernos. Então, se eu disser, pegue lá uns cadernos, podem ser qualquer quaisquer cadernos que você tem lá, tá bom? Então, eu estou conseguindo definir o que eu quero e então estou indeterminando aquilo que eu quero. Eu digo que eu quero que você pegue alguma coisa que seja qualquer, daquele tipo que eu estou falando. Ou uma caneta de qualquer cor, uma borracha, qualquer lápis. Ou então, eu digo que eu quero o livro de português, a caneta azul, os cadernos, tá? Todos que você tem, os cadernos de matemática, tá bom? Por exemplo. Então, eu estou definindo, beleza? Vamos lá. O artigo indica ao mesmo tempo gênero e número. Vamos lá para o gênero. Gênero vai ser o masculino e feminino.
ou feminino, né? Então, eu posso dizer, a caneta, ela vai ser o gênero feminino. O lápis vai ser o gênero masculino. Se eu digo uma menina, é o gênero feminino. Se eu digo um menino, vai ser o gênero masculino. Número. Se a palavra está no singular ou no plural. Vamos lá. Eu quero as canetas azuis. Então, eu estou dizendo que eu quero a caneta no feminino. O artigo está no feminino, as canetas, e no plural. Beleza? Que são várias. Ou então, eu digo que eu quero a caneta azul. Então, eu estou dizendo que o artigo está no feminino e no singular. Outro exemplo para a gente entender melhor. Eu posso dizer que eu quero o lápis. Então, eu estou dizendo que o gênero está no masculino, o lápis, e o número está no singular, o lápis. Ou então, eu posso dizer que eu quero as borrachas. As borrachas está no feminino, as borrachas, e no plural, as borrachas, mais de uma, beleza? Então, vamos lá. Lá no teu livro, na página 70, tem alguns exemplos, tá bom? E a gente pegou de lá. Então, lá eu tenho a manga. Ela está no feminino e no singular, porque só tem a manga apenas uma. O melão, ele está no masculino, e também está no singular. O melão, apenas um melão. As uvas, eu tenho feminino, as, e ela está no plural. São mais de uma uva, né? Os morangos, está no masculino, porém ele está no plural, que são vários. Beleza? Entendido? Vamos lá! Eu te convido agora para assistir um vídeo para entender melhor esta colocação do artigo definido e o artigo indefinido, beleza? Vamos lá assistir. Olá, olá! Tudo bem com você aí? Tá olhando o quê? É isso mesmo que você tá pensando. Hoje estou aqui para lhe ensinar algo que com certeza você já conhece de vista, devido à prática da leitura: os artigos. Mas não se assuste com esse nome, não. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo para indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Além disso, graças ao artigo, conseguimos descobrir o gênero e o número dos substantivos. Epa, para tudo! Viu só quantas coisas o nosso amigo de lata usou? Substantivo, gênero e número. Todas elas nós já vimos aqui, mas não custa recapitular, né? Anota aí. Substantivo é aquilo que dá nome a seres e objetos. O número serve para indicar se o substantivo está no plural ou no singular. Já o gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino. Esclarecimentos feitos? Fui! Como eu estava falando, o artigo é o responsável por nos informar se a palavra que vem depois dele é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, além de mostrar se o substantivo refere-se a um ser específico e citar algo de modo vago. Para ficar mais simples, se liga aí na classificação dos artigos. Quando o artigo determina o substantivo de modo preciso, ele é chamado de artigo definido, pois especifica um único ser dentre todos daquela mesma espécie. Veja só. Visitei o barco do Capitão Lobão. Vejam bem, eu não visitei qualquer barco que estava ancorado no porto. Eu visitei apenas o do Capitão Lobão. Graças ao artigo o, além de saber qual barco, conseguimos perceber que o barco está no singular e é uma palavra do gênero masculino. Os artigos definidos o e a são usados para indicar o singular, como em situações em que o substantivo é masculino ou feminino.
Para indicar o plural dos artigos definidos, temos o os para substantivos masculinos no plural e o as utilizado para palavras femininas no plural. E eles podem ser usados em uma mesma frase. Olha só. O capitão Lobão defendeu os tripulantes com a espada. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. Esses daí, como o próprio nome já diz, determinam o substantivo de um modo vago, impreciso. Dê uma olhadinha. Visitei uma tribo. Reparem que, devido ao uso do artigo indefinido, não conseguimos precisar qual tribo foi visitada. Os artigos indefinidos, usados para palavras no singular, são um para o masculino e uma para o feminino. Já o artigo indefinido utilizado para indicar o plural masculino é uns. E para indicar o plural feminino, umas. Assim como os artigos definidos, os indefinidos podem ser usados em uma mesma frase. Lembrando que eles sempre concordam com os substantivos em gênero e número, hein? Bom, melhor eu ir antes que o professor Fronesis chegue. E não se esqueça, os artigos são muito fáceis. Para usá-los direitinho, basta ficar atento ao companheiro substantivo. Tchauzinho! Viu só? Olha só o que foi que o nosso vídeo nos falou, né? Que o artigo, ele tem que acompanhar o substantivo. E ele tem que concordar com o substantivo em gênero e número. Por exemplo, as canetas, não pode ser as caneta, está errado. As canetas. Ou então, a caneta. Ou então, caneta, ela vai ser o nosso substantivo. Não esquece que substantivo é o nome de coisas, dado a coisas, às pessoas. É o nome dado a alguma coisa, ou às pessoas, aos lugares, a estabelecimentos comerciais. Beleza. Então, bora lá. Ele tem que sempre concordar. Uma caneta, ou não pode ser uma canetas, nem umas caneta. Não pode. O substantivo tem que concordar com o artigo. Então, seria umas canetas, ou então uma caneta. Beleza? Entendemos? Então, agora, depois que a gente entendeu o que é o artigo e que a gente assistiu esse vídeo super explicativo, a gente já fez uma revisão bacana sobre o conteúdo, tá? Bem facinho. Quais são os artigos definidos? Vamos lá. Uma, uns, artigos definidos. O, a, os, as. E os indefinidos, uma, uns, umas. Desculpa, já confundido lá, tá bom? Então, já que a gente já entendeu os artigos definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, uma, uns, umas, a gente vai passar para a nossa atividade da página 71, beleza? Pega lá, não esquece de acompanhar a leitura aí pelo livro, tá bom? Então, bora lá. Responda as questões. O que é o artigo? Então, artigo é a palavra que colocamos antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Quando é que eu determino a palavra? Quando eu uso o, a, os, as. E quando eu uso de forma indeterminada, seria uma, uns, umas. Então, quais são os artigos definidos? Aqueles que determinam, aqueles que definem o que eu quero. A caneta, o lápis, as canetas, os lápis. Quem é que determina? Quais são os artigos? O, a, os e as. Na letra C, quais são os indefinidos? São aqueles que indeterminam o substantivo, que pode ser qualquer um, né? Então, seria uma, uns, umas. Por exemplo, uma caneta, lápis. Umas canetas, uns lápis. Beleza? Então, de posse dessa informação, vamos passar para a segunda questão. Lá na segunda questão, você vai circular os artigos e classificá-los em definidos e indefinidos. Como assim, professora? Como eu vou classificar? Olha aí, na frase, a gente vai circular onde tiver um artigo,
Depois de circular esse artigo, a gente vai dizer se esse artigo ele define o substantivo ou ele não define o substantivo. Se ele determina o substantivo ou se ele não determina o substantivo. Então, bora lá. A festa da escola foi muito bem organizada. Onde é que está o artigo? Onde é que tem o, a, os, as, uma, uns ou umas? Ah, achei ali, circulei. A festa, né? Então, eu circulei a letra A. E o A, ele faz parte dos artigos? Responde lá. Não tô ouvindo. Definidos. Quem falou definidos está bem antenado. Então, A é um artigo definido. Na letra B, comprei uns cadernos na loja perto de minha casa. Então, eu encontrei ali o meu artigo, que é uns. E aí, ele é um artigo que é indefinido. Beleza. Quem está acertando aí, nota 1000. Na letra C, o cantor é afinado, mas só canta rock. Então, eu achei ali o meu artigo O, e ele é um artigo definido. Beleza. Vamos lá para a letra D. Dei uma bala de mel para Silvana provar. Onde está o meu artigo? Uma. Dei uma. A palavra vai ser apenas uma. E aí, uma é um artigo indefinido. Beleza? Vamos lá para a letra E. Parabéns para quem está acertando, hein? Lá na letra E, as crianças ficaram contentes com os presentes. Nossa, aqui eu tenho 2 artigos. Quais são eles? As crianças e os presentes, né? E aí, eu vou pegar o as e o os e vou definir qual é o artigo. É um artigo definido. Aí, eu vou colocar no plural porque são 2, tá? Definidos. Beleza? Muito bem, muito fácil, né? Então, vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, você vai sublinhar os artigos e classificá-los como no modelo. Olha lá no modelo. A amarelinha é uma brincadeira divertida. Então, lá eu tenho 2 artigos. Eu tenho a, que é um artigo definido. Ele é feminino e está no singular. Uma é um artigo indefinido. Ele está no feminino e está também no singular. Beleza. Da mesma forma, você vai fazer a próxima questão. Vamos ler a frase. Os participantes fazem desenho como indicado ao lado. Beleza. Eu sublinhei os artigos. Os e o artigo o. Então, os é definido, masculino e plural. E o artigo o, ele é um artigo definido, masculino e está no singular. Beleza! Então, lá na página 71, eu tenho um texto. Vamos ler esse texto rapidinho? Vamos lá. Brincadeiras populares. As brincadeiras que a gente brinca desde criancinha são inventadas por isso em nossa casa ou vizinha. Tem sempre alguém que aprendeu mais uma brincadeirinha. Para brincar de amarelinha, faz um desenho no chão com quadrados ou retângulos. Risca com giz o carvão. No topo faz forma oval e põe a numeração. Começa a recreação, já jogando uma pedrinha. Na casa número 1, tem que ficar direitinha. Pula num pé só e sai, brincando de amarelinha. O telefone sem fio, para funcionar direitinho, numa roda de pessoas, quanto mais gente é perfeito. Para ficar bem engraçado, começa assim desse jeito. Secretamente inventa uma frase ou uma história. Conta no ouvido do próximo, que guarda em sua memória, passando ao que está ao lado nesta mesma trajetória. Chega a última pessoa que revela o que ouviu. O resultado engraçado é desastroso. Já ouviu?
fica muito diferente da história que partiu. Beleza! Vai lá para a página 72. E lá tem uma atividade. Quais são as brincadeiras citadas no poema? Ah, lembrei. São 2 brincadeiras. Amarelinha e telefone sem fio. Anota lá. E aí você vai escolher uma das brincadeiras e explicar oralmente a um colega. Você não precisa fazer isso. Você basta explicar para a sua mãe, para o seu pai, para alguém da sua casa. Tá bom? Então, aqui a gente encerra. Beijo para todo mundo. Se tiver alguma dúvida, estaremos lá no Zoom, tá? Não esquece de fazer lá a interpretação de texto amarelinha da página 68 e 69. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!